candidato Serra, tréplica de 2 minutos, por favor. Dilma Rousseff, eu não vou acabar com o Enem. Que história é essa? Imagina, vocês desmoralizaram o Enem. O Enem morreu nas mãos do governo do PT. Morreu, porque teve problema com as provas, teve problema de vazamento de provas, de atraso. A juventude no Brasil inteira revoltada com isso. E, por último, deixaram vazar os dados de milhões de jovens que hoje são acessíveis por ladrões, por bandidos que querem fazer uma chantagem, porque saiu dado de imposto de renda, endereço, nome, filiação e tudo. Vocês puseram o Enem no chão. Agora vem com essa história de que eu quero acabar o Enem. O Enem é uma transformação de provões que o PT sempre foi contra, que foram criados pelo ministro Paulo Renato. Foi ele que criou esses exames com a oposição do PT. O PT chegou lá, mudou nome, fez isso, fez aquilo, mas manteve, aliás, o mérito. Aliás, o governo Lula pegou muitas coisas que tinham sido feitas no passado e manteve. Entre elas as privatizações, entre elas a lei de responsabilidade fiscal, entre elas o Plano Real, que todo o PT votou contra. Mas, na hora H, quando chegaram ao governo, eu acho, aí merece cumprimentos, fizeram autocrítica ou não do passado, porque, como se vê agora, volta-se ao passado, mas, de todo modo, aproveitaram, inclusive esses exames. Então, o Enem precisa ser refeito. Esta é a questão fundamental. Em São Paulo, nós criamos nossos exames também, para provar a melhora da qualidade. Tem uma coisa a que a candidata se opõe. Ela foi contra. E nós fizemos, e tem dado muito certo, e eu vou procurar estender para todo o Brasil, que é 2 professores por sala de aula no primeiro ano do ensino fundamental, para melhorar a alfabetização do aluno, porque o aluno que sai analfabeto do primeiro ano não se recupera mais. É uma professora titular e uma auxiliar, uma estudante universitária de pedagogia que diminuiu pela metade o analfabetismo no primeiro ano. Obrigado, candidato Serra. E o senhor agora pode fazer uma outra pergunta à candidata Dilma, por favor. Pois não. Candidata, eu queria perguntar ainda em relação a algo que tem a ver com a saúde e que é extraordinariamente importante para mais de 20, 30 milhões de brasileiros, que é a questão da reabilitação física. As pessoas com deficiência no Brasil ultrapassam 20, 30 milhões, segundo diferentes estatísticas, diferentes maneiras de se fazer a medição. É muita gente, muita gente. Na esfera federal, nos últimos anos, não tem se feito praticamente nada. As verbas destinadas à acessibilidade, à formação profissional da pessoa com deficiência, não só eram pequenas, como também não foram gastas. Número de órteses e próteses caiu nos últimos anos. Órteses e próteses que são usadas pelas pessoas. Elas ficam realmente sem orientação nenhuma. Por que tudo isso? Obrigado, candidato Serra. Candidata Dilma, 2 minutos para a sua resposta, por favor. O meu compromisso, candidato Serra, no que se refere à reabilitação, é nacionalizar, ou seja, levar todo o território nacional à Rede Sara. Recentemente, eu estive lá, acho que talvez seja um dos trabalhos mais importantes no que se refere a órteses e próteses. Além disso, existem experiências estaduais muito interessantes. Eu vou dar uma experiência que é aquela desenvolvida pelo governo do Piauí. O Piauí construiu uma clínica de reabilitação onde, como a exemplo do que faz o Sara, tem até uma oficina de construção, de construção de próteses e órteses. E, além disso, tem todo um processo de reabilitação que vai desde trabalho-terapia ou arte-terapia, passando também por experiências com água, o que eu considero absolutamente relevante. Mas essas parcerias eu farei em todo o Brasil. Aliás, eu queria destacar que, no que se refere ao cuidado com as crianças e adolescentes com deficiência, nós adotamos uma política muito forte no que se refere à educação inclusiva, garantindo que a criança deficiente tenha educação, tem acesso à educação normal e, ao mesmo tempo, tem acesso à educação especializada. Com isso, o Fundeb paga os 2 períodos em que a criança fica
no uso de processos educativos e de processos reabilitadores. Eu considero também que essas instituições elas merecem todo o apoio e o convênio que o governo federal, eu assumo o compromisso, fará com elas. Mas, sobretudo, eu acho que nós temos um grande exemplo, que é a Rede Sara. Obrigado, candidata Dilma. Candidato Serra, o senhor tem sua réplica agora. Olha, o fato é o seguinte, é que o governo federal atual diminuiu a entrega de órteses e próteses. Diminuiu. Ao mesmo tempo, cortou convênios com a APAES, Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, das APAES, inclusive para transporte, por exemplo. As APAES, elas têm uma escola para os filhos deficientes. E, no entanto, ela dependia muito desses convênios, para equipamentos, para veículos, etc. Esses recursos foram cortados a pelo menos a metade nos últimos anos. E não tem negócio de que entraram no Fundeb, isso e aquilo, porque basta ir em qualquer APAE e verificar o que está acontecendo. Portanto, eu creio que o ponto de partida para a questão da pessoa com deficiência é passar a encará-las com respeito, dignidade, com amor, para oferecer uma reabilitação que lhes permita exercer com plena condição a sua cidadania. Eu, no governo de São Paulo, criei a Rede Luci Montoro, que foi a mulher do nosso grande governador Montoro, que já tem pelo menos 5 unidades funcionando em São Paulo, centros de reabilitação. E a minha ideia é fazer no Brasil uma rede nacional, Zilda Arns. A Rede Sara, eu conheço bem, quando fui ministro, dei força para ela, inclusive introduzimos uma unidade da Rede Sara no Rio de Janeiro. A Rede Sara tem o seu papel, mas nós temos que criar uma rede nacional ampla, mais voltada para a reabilitação em todo lugar. Nós vamos fazer 50 unidades no Brasil, como cheguei a fazer 5, e até o começo do ano que vem teremos 12 unidades no Estado. Isso é fundamental. Essa é que é a questão básica, é o amor, a dedicação na prática, não apenas na retórica e nas palavras. Obrigado, candidato Serra. Agora a candidata Dilma tem a sua tréplica. Eu considero que o amor também tem de se expressar no empenho em repassar recursos. Por exemplo, com as instituições, com as APAES, em 2002, o MEC tinha transferido 19 milhões de reais. Em 2009, nós transferimos 320 milhões de reais. Ao mesmo tempo, o número de crianças e adolescentes com deficiências matriculados na escola em 2002 era 450 mil. Agora, são 640 mil. Com isso, o que eu quero dizer? Respeito não é retórica. Respeito são ações concretas. Eu não acho que as coisas sejam excludentes. Eu farei parceria com todos os estados no sentido de criar redes específicas. Agora, a Rede Sara é um centro de referência. É um tratamento de altíssima qualidade que serve de referência em todo o Brasil. Ampliar a Rede Sara e localizá-las em todas as regiões do Brasil serve para qualificar o tratamento das crianças, dos adultos e de todos os portadores de deficiência, levando a eles um tratamento de alta qualidade. Eu gostaria de aproveitar e falar também uma coisa sobre a fala anterior. Eu considero gravíssimo o que aconteceu no Estado no que se refere à educação. Por quê? Porque nós temos hoje, no Estado de São Paulo, em torno da metade dos professores em situação precária. Eu acho que, antes de tudo, nós temos de dar plano de carreira para os professores de São Paulo, salários dignos, respeito e, além disso, formação continuada. Por isso, candidato Serra, é muito importante que o professor também tenha respeito. Candidata Dilma, obrigado.